1 Reis capítulo 12. Jeroboão reinou. Roboão foi para Siquém, porque todo Israel tinha ido para lá para coroá-lo como rei. Versículo 1. Jeroboão, filho de Nebate, fica sabendo que Roboão estava reinando e que Salomão tinha morrido, e decide ir falar com Roboão, junto com toda a congregação de Israel, para propor-lhe que deixasse mais leve para eles o jugo que Salomão havia posto sobre todos, para que o servissem. Versículo 4. Roboão não lhes responde na mesma hora e pede para voltarem dentro de 3 dias. Versículo 5. Roboão vai então consultar os homens mais velhos que estavam diante de Salomão, e esses os aconselharam a ser bom para com eles e tirar deles o pesado jugo. Versículos 6 e 7. Porém, Roboão despreza o conselho dos mais velhos e vai consultar os moços que haviam crescido com ele. Esses lhe disseram que, ao contrário de tirar-lhes o jugo, que pusesse sobre eles um jugo mais pesado ainda. Versículo 8 a 14. Quando ele dá essa dura resposta ao seu povo, porque essa causa era do Senhor, para que ele cumprisse a sua palavra, dita através de Aías, o sacerdote silonita, e o povo não quisesse mais Roboão como seu rei. Versículo 15. E assim todo o povo de Israel lhe disse: que parte temos nós com Davi? Também temos nós herança no filho de Jessé. Vamos voltar às nossas tendas. E assim Israel partiu, e só os filhos de Judá aceitaram Roboão como seu rei. Versículo 17. O rei mandou a Dorão, um cobrador de tributos, para arrancar deles uma carga mais pesada de impostos. Mas esse é apedrejado pelo povo. E quando Roboão fica sabendo disso, foge em sua carruagem para Jerusalém. Versículo 18. Assim, Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. Versículo 19. Foi o pesado jugo que Roboão tentou impor ao seu povo que custou-lhe a desunião e a rebelião de Israel contra a raiz de Davi. Por isso, uma das frases célebres de Jesus diz respeito a isso, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Muitas outras coisas acontecerão para contribuir para que Jesus, o Messias, fosse rejeitado por eles. Mas uma delas fica registrada neste capítulo aqui, quando Israel se separa da casa de Davi. Seguindo este capítulo, o versículo 20 diz que Israel aclama como rei a Jeroboão. Versículo 29. Roboão então reúne toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 80.000 guerreiros, para lutar contra a casa de Israel e recuperar de volta seu reino, para Roboão, filho de Salomão. Versículo 30. Contudo, a palavra do Senhor vem a Semaías, um homem de Deus, que disse ao povo que não lutassem contra seus irmãos e que cada um retornasse às suas casas. E assim eles fazem. Versículo 34. Então Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e dali edificou a Penuel. E este pensou em seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi, se eu permitir que eles subam até Jerusalém para sacrificar ao Senhor. Versículos 26 e 27. E então ele resolve fazer uma abominação, fazendo 2 bezerros de ouro e convencendo ao povo que eles não precisavam ir até Jerusalém, que podiam sacrificar ali mesmo, em Betel e Dan. E o povo escolheu adorar aquele Deus que estava em Dan, e isso se tornou um pecado diante do Senhor. Versículos 28 a 30. Também foi sacrificar nos lugares altos, levantou sacerdotes por ele mesmo, os quais nem eram da tribo de Levi, e ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia, semelhante à festa que existe em Judá.
e sacrificou os bezerros de ouro que ele havia feito, do jeito que ele mesmo inventara em seu coração fazer. Versículos 32 e 33. Ou seja, o povo de Israel, agora dividido e afastado de tudo que Deus lhes havia ensinado todo aquele tempo, por meio de tantos milagres e de tantos profetas, decide seguir alguém separado do Senhor e guiados por sacerdotes que não eram levitas ordenados por Deus. Muito cuidado com as pessoas a quem você dá ouvidos. Roboão foi ouvir aqueles jovens e seguiu seus conselhos, porque a mesma malignidade deles controlava seu coração. Peça ao Senhor muita cautela, sempre, e muita sabedoria, para não dar ouvidos aos seus supostos amigos, mas sim, mantenha uma intimidade diária com Deus, que lhe permite ouvir a sua voz e entender seus caminhos, evitando você de se enredar por caminhos tortuosos e de morte. O Salmo 1:1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tome prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Esse desvio de Roboão causou uma divisão, uma ruptura entre as tribos de Judá e as demais tribos de Israel, os judeus e os israelitas. Cuidado com quem você ouve e os conselhos que você segue. O preço é alto e pode ser o causador da ruptura entre você e o Senhor. Não vai querer correr esse risco, não é mesmo? Então vamos prosseguir para saber o que acontece, tanto a Roboão quanto a Jeroboão. Tem alguma ideia de como essa história termina? Você pode se adiantar e ir lá ler a palavra por você mesmo, ou, se preferir, continuar ouvindo por aqui. Combinado? Um abraço. Amém e até amanhã.